Olá pessoal, mais uma vez estamos de volta. Esse é o segundo vídeo do Allen Ginsberg, segundo e último vídeo do Ginsberg, né? Vamos falar hoje sobre alguns livros, né? Sobre um pouco aí da obra do Allen Ginsberg. Aproveitando então, falando sobre a coleção Biblioteca Selvagem, a coleção da White People, né? Como vocês já sabem, quem é novo aqui no canal, quem está chegando agora, a White People, em parceria com a Biblioteca de Babel, está lançando, né? A White People está lançando uma nova coleção de estampas para camisetas e acessórios, né? Canecas, blusas, quadros, eco bags, enfim. E cada vídeo eu vou trazer uma estampa nova, né? Então, como já viram, a estampa da semana passada aí, né? Allen Ginsberg, o pessoal já viu. E então hoje, apresentando o último vídeo do Allen Ginsberg sobre a obra, a estampa aqui também da coleção Biblioteca Selvagem. Links abaixo, entrem em contato aí com o perfil da White People no Instagram e o site, né, na loja, para vocês conhecerem então o trabalho aí da White People. Bom pessoal, vamos lá. Allen Ginsberg, né, o poeta aí da geração Beat, esse aqui talvez seja a coletânea mais conhecida, né? Uivo Kadish e outros poemas. Isso aqui é uma edição pocket pela LPM. Houve uma edição anterior a essa, né? Um formato mais tradicional. Tá? E agora eu estou com esse pocket aqui, tá? Nessa versão. Uma outra versão do Uivo que eu tenho é uma ilustração do Eric Drucker. Não sei quem conhece. É só o poema Uivo, né? Com essa ilustração. Para quem gosta desse tipo de arte, também recomendo, tá? Bom, então vamos lá, falando sobre Uivo, né? O poema Uivo, publicado no ano de 1956, fenômeno editorial e responsável por canalizar a rebeldia de toda uma geração. Tá? Um dos poemas mais lidos do século XX também, né? Ele é um longo poema cheio de referências literárias, históricas, envolvendo pessoas e lugares, né? E os seus temas são múltiplos, tá? Desde homossexualidade, política, a própria literatura, né? Todo aquele momento histórico, né, que os Estados Unidos e o mundo, de forma geral, estava vivenciando na década de 50, né? Aí final de 40, 50, então todo esse período acaba sendo retratado. Então, os temas são multifacetados, tá? Os versos são longos, são até convulsivos, né? Inspirados no jazz e na prosódia bop do Kerouac, né? Que permeia toda a obra do Ginsberg e é uma de suas marcas também. O Ginsberg faz uso da chamada parataxe, que em gramática ela é a sequência de frases que estão justapostas, né, uma ao lado da outra, sem conjunções que as conectem. Então é como se cada verso do poema, né, fosse vários pequenos versos que fossem se juntando para criar um verso maior, mais extenso, tá? Então é como se cada verso fosse um poema, né, um micropoema, encadeando em outros micropoemas até se formar um verso longo e toda uma estrofe e todo o poema. Então, no poema Uivo você encontra uma grande gama de micropoemas, né? Não só no Uivo, mas em boa parte da obra
do Allen Ginsberg, né, dos seus poemas. É interessante que esse amontoado, né, de micropoemas, podemos até dizer aí uma espécie de haikais, né, tudo fragmentado, criando esse tipo de verso longo como se fosse um improviso do jazz também, né, seguindo aquelas longas frases musicais dos jazzistas bebop, né, cheia de improvisos. O poema Uivo ele é dividido em 3 partes, tá? Mais um acréscimo chamado Nota de Rodapé para Uivo. Ele é um poema em tom profético, tá? Ele revela uma espécie de poesia iniciática cuja linguagem vem desde William Blake e passa por Walt Whitman, né? Que são 2 grandes referências, 2 grandes inspirações do Allen Ginsberg, né? 2 grandes referências na obra de Allen Ginsberg, Walt Whitman e William Blake. Então, assim começa o poema Uivo, com seus versos famosos, né? Logo, o início do poema é muito conhecido. Eu vou ler então o trecho do Uivo, né? Esse início dele, para a gente ter uma ideia desse tom profético. Então vamos lá. Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura, morrendo de fome, histéricos, nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada, em busca de uma dose violenta de qualquer coisa, hipsters com a cabeça de anjo ansiando pelo antigo contato celestial com o dínamo estrelado da maquinaria da noite. Que pobres esfarrapados e olheiras fundas viajaram fumando sentados na sobrenatural escuridão dos miseráveis apartamentos sem água quente, flutuando sobre os tetos da cidade, contemplando o jazz. E assim vai. Então tem esse tom assim, embora a informalidade, né, dos versos, essa linguagem mais coloquial, existe um tom de formalidade, né, que é própria desse tom profético, né? Eu vou ler agora um trecho da Canção de Mim Mesmo, Songs Myself, do Walt Whitman, para a gente fazer essa comparação. Eu celebro o eu num canto de mim mesmo, e aquilo que eu presumir, também presumirás, pois cada átomo que há em mim igualmente habita em ti. Descanso e convido a minha alma, deito-me e descanso tranquilamente, observando uma haste de relva de verão. Minha língua, toda átomo do meu sangue, todo formado deste solo, deste ar, nascido aqui de pais, nascido aqui de pais, o mesmo, e seus pais também o mesmo. Eu agora, com 37 anos de idade, com saúde perfeita, dou início com a esperança de não cessar até morrer. Então esse pequeno trecho do Canção de Mim Mesmo, do Walt Whitman, ele também sugere esse tom profético, embora que, como diz o próprio poema, né, é a canção do eu, né, do eu lírico, a exaltação do eu, a exaltação do estar vivo, né? Aqui abaixo eu quero ler um trecho do William Blake, o poema América, para a gente também perceber essa tonalidade, né, profética. A América, já sem esperança, foi bruscamente tragada pelo Atlântico e a terra perdeu mais uma porção de infinito. Coléricas, as hordas precipitam-se em meio à noite. Enfureciam as púrpuras flamas, a peste retrocedia para a irada investir-se contra os anjos de Albion. Novamente aqui esse tom profético agora em William Blake. Dos 3, o William Blake é obviamente aquele que tem mais
a textura profética e visionária, sendo considerado aí da linhagem dos poetas visionários, né? E o Allen Ginsberg, ele buscou, né, seguir esta linhagem, estar dentro, fazer parte desta linhagem também. No livro Uivo e Outros Poemas, né, embora o Uivo, obviamente, é o mais conhecido, mas existem outros poemas muito legais também, muito bons, né? Tem o poema Um Supermercado na Califórnia, onde o Allen Ginsberg homenageia o poeta Walt Whitman. Existe o poema Sutra do Girassol, né, que é a vez do Allen homenagear o Blake, William Blake. O contexto religioso aparece no título, né, uma vez que Sutra ele é um texto védico, né, da doutrina filosófico-religiosa, né, da doutrina hindu, né, dessa cultura. Então tem esse contexto religioso. E em 1948, em seu apartamento no Harlem, o Allen Ginsberg ele teve uma experiência místico-visionária quando ele lia o poema A Sunflower. Enquanto o Allen Ginsberg estava lendo este poema, estava recitando o poema do William Blake, ele ouviu a própria voz do poeta inglês, né, do William Blake, né? Então o girassol ele se tornou uma flor símbolo para Ginsberg, né? Um outro poema também que eu quero ressaltar aqui é o poema América, que é um poema cheio de humor, de um sarcasmo, né, em que Allen faz uma crítica contundente contra os Estados Unidos, né, contra a América, contra o marcatismo, o capitalismo, né? E o próprio Claudio Willer, que aliás é o tradutor do livro, né, das obras aqui do Ginsberg, o Claudio Willer ele menciona que neste poema Allen ele se posiciona de maneira muito divergente do Kerouac, né? O Kerouac ele sempre foi um anticomunista, ele tinha simpatia pelo macartismo, né? Então o Kerouac sempre politicamente sempre teve uma posição mais conservadora, né? E aqui nesse poema América, o Allen Ginsberg ele se posiciona com uma ideologia mais de esquerda, né? Eu não diria necessariamente como comunista, embora venha aí do pai dele era socialista, a mãe dele era comunista, assim, raiz, que, né, estava sempre convivendo com o partido, as reuniões e tudo mais. Mas o Allen Ginsberg, com o passar do tempo, ele vai tendo um posicionamento mais de anarquista, né? Eu acho que é o mais correto, o mais preciso dizer, então, que ele era mais um anarquista do que um comunista, por assim dizer. Mas, de qualquer forma, ele se posiciona ideologicamente à esquerda, né? E, então, a partir daí ele começa com críticas contundentes, principalmente contra a guerra do Vietnã, em favor da paz, entre tantas outras causas que ele abraçou, né, ao longo aí da sua vida. E para finalizar, um outro poema que eu quero destacar é Canção. É um poema bem singelo, eu gosto muito desse poema. Quem lê o poema Canção e lê Uivo, assim, a princípio parece ser tão diferente, né? A Canção é um poema bem curto, bem curtinho, é um poema com versos curtos, né? Então é bem interessante. E ele tem um verso que eu gosto muito, né? Que ele diz assim no poema: o peso que carregamos é o amor, né? Então fala, o peso do mundo é o amor e assim por diante. Então é um poema muito bonito, particularmente eu gosto muito e faz parte da coletânea do primeiro livro, que é Uivo, Outros Poemas. Depois nós temos então o próximo livro, que é Kadish, tá? Kadish e Outros Poemas, né? Tivemos Uivo e Outros Poemas e logo em seguida então veio a publicação de Kadish e Outros Poemas, publicado em 1961, né?
foi escrito entre 1958 e 1960, publicado em 61. Então, o poema Kadish é um lamento fúnebre de tradição judaica, lembrando que o Allen Ginsberg era judeu, era de família, né, russa judia, né, ele tinha descendência judaica, né, a tradição toda, e também a origem familiar dele é russa, né? E trata então, Kadish significa, um canto fúnebre, né? Um canto para os mortos, que nos rituais, nos funerais judaicos é entoado esse canto, né, chamado Kadish. Então, Ginsberg fez o poema, né, um livro, né, com o título, né, Kadish, que trata-se de um relato da vida e morte de Naomi Ginsberg, ou seja, é um poema que ele fez especialmente para a mãe dele, né? A Naomi Ginsberg, que faleceu em 1956 em um hospital psiquiátrico. Ela passou boa parte da vida então em hospitais psiquiátricos, né? De início ela tinha as crises, era internada, depois melhorava um pouco, saía, mas chegou um momento em que ela foi e não voltou mais, então ela acabou morrendo nesse hospital psiquiátrico, o que causou uma tensão muito grande entre o Allen Ginsberg e o pai dele, o Louis Ginsberg, né? Allen não aceitou que o pai colocasse ela num hospital para que ela ficasse lá, né? E então criou essa tensão entre os dois que só foi resolvido mais tarde, né? Então ele faz essa homenagem à mãe dele porque quando ela morreu não foi possível realizar esse ritual judaico, né, chamado Mishnah, né? Então, como não teve esse ritual, não puderam entoar o Kadish, por não terem reunido pessoas o suficiente para esse funeral. Então, como não houve o funeral, como não houve o lamento, né, a recitação do Kadish, desse texto fúnebre, o Allen resolveu então escrever um poema, né, como um lamento fúnebre para a mãe dele. Tá? E o nome hebraico do Allen Ginsberg é Zvu Avrum, né, que é Irving Allen, né, que significa Israel Abraão. Bom, então, ao seu modo, o Ginsberg escreve o poema entre 1957, ele está lá em Paris, ele começa a escrever esse poema lá em Paris, em 57, e finaliza esse poema em 59, né, em Nova York. Então ele volta para Nova York, termina o poema. É um poema muito, bem extenso, acho que o poema mais extenso do Allen Ginsberg, né? A maior parte do poema, né, a parte mais robusta, foi escrita de uma tacada só, durante 40 horas consecutivas. O Allen estava sob o efeito de speed, que é uma mistura de morfina e metanfetamina, né? E depois, mais tarde, ele reescreveu, eliminando as repetições, né, tirando uns excessos, e seguindo as sugestões do próprio Lawrence Ferlinghetti, que publicou então o livro Kadish e Outros Poemas. Há inúmeras referências, como em muitos poemas do Ginsberg, né, muita referência, né, então as notas se fazem necessárias. E uma das coisas muito bacanas é que tanto aqui no Pocket como na edição mais antiga tem todas as notas, né? O Cláudio Willer teve todo esse cuidado de colocar as notas explicando as referências, né, de cada poema. E o poema é dividido em 5 partes, né? E inicialmente não foi bem aceito pela crítica, mas logo depois ele acabou se tornando uma pequena obra-prima, né?
E outros poemas que pertencem ao Kadish, né, ao livro Kadish, são Europa, Europa, o poema para Lindsay, Mensagem para Tia Rose, No Túmulo de Apollinaire, Morte à Orelha de Van Gogh, entre outros. Né? Vários poemas assim que eu acho sensacional. Morte à Orelha de Van Gogh eu acho muito bacana. Mensagem, enfim, cada um aí tem a sua força poética. Né? Então é um livro que eu acho assim, na obra do Ginsberg é fundamental. E os últimos poemas desse livro, né, os poemas que encerram o Kadish, o livro Kadish, são poemas feitos sobre experiências com alucinógenos. Então são eles: mescalina, ácido lisérgico, salmo mágico, que é sobre o efeito da ayahuasca, a resposta e o fim, também sob o efeito da ayahuasca, né? Daquele cipó, é um cipó, uma planta, inclusive encontrada aqui na Amazônia, né? Em que os índios usam dessa planta, da ayahuasca, também chamada de Eiji, tem vários nomes. Eles usam dessa planta nos seus rituais de pagelância, né? Então eles entram em contato com o espírito da planta para buscar aí as respostas para a comunidade, né? Então é todo um processo de ritual de cura, né? De cura da comunidade. Bom, então depois de Kadish vem o livro Sanduíches da Realidade. Observe uma coisa, deixar bem explicado, esse livro aqui é uma coletânea contendo esses 3 livros, o Uivo, o Kadish e Sanduíches da Realidade. Então são 3 livros pegando os poemas, alguns poemas de cada um desses 3 livros e fazendo esse livro aqui. Por isso que é o título, o Uivo, Kadish e outros poemas. Né? Bom, então Sanduíches da Realidade fecha, é o último volume aqui, né? Seria o último livro, né? Fechando então essa coletânea. Esse livro, Sanduíches da Realidade, foi publicado em 1963, embora vários poemas são mais antigos, alguns até foram escritos na mesma época do Uivo, né? No início aí da década de 50. Há poemas breves, poemas bem curtinhos, como Garatuja, Malefis, Cornifici tuo Catulo, poema de amor sobre um tema de Whitman, e também um outro poema chamado Sobre a Obra de Burroughs. Então são poemas bem curtinhos, poemas assim de uma página só, ou metade da página, né? Com versos curtos. Né? Também há o poema Relato de um Sonho, de 1955. Né? Então esse é o título do poema, que é um dos meus preferidos, né, desse livro. E esse poema é bem interessante. O Relato de um Sonho, como no segundo vídeo do Kerouac, eu expliquei que os beats, eles davam muito valor, muita importância aos sonhos, e eles faziam as anotações dos sonhos que eles tinham, né? O próprio Kerouac lançou o livro dos sonhos, que é uma coletânea de sonhos que ele, durante um tempo, ele foi anotando assim que ele acordava. O próprio Burroughs também, com muita influência de sonho, né? E o Allen Ginsberg, ele teve esse sonho, né? E ele escreve sobre esse sonho, que na verdade é um encontro com a Joan Burroughs. Então ele sonhou com a Joan Burroughs, a ex-esposa do William Burroughs,
que foi morta acidentalmente em 1950 com um tiro na cabeça, né? Então, morto em 1950, em 55 ele tem um sonho em que ela aparece para ele e eles têm um breve diálogo, né? Então é bem interessante. Eu gosto muito desse poema também. Então, depois dessa coletânea, nós temos aqui o livro A Queda da América, que é de 1973, foi publicado em 1973. Tá? O livro é dividido em 5 partes. Então temos a primeira parte, Via Vórtice, Costa Oeste e Leste, que são poemas escritos entre 65 a 66. Depois temos a parte 2, que chama-se Zigue-Zagueando de Volta através destes estados. Poemas escritos em 66 a 67. A parte 3 chama Elegias para Nell Cassidy, que foi escrito em 1968. A parte 4, que é Ecólogas, que foi escrito em 1969 e 71, né, esses ecólogas destes estados. Parte 5, de Bixby Canyon, a Estrada de Jessore, foi escrito em 1971, encerrando esse livro. Então, um livro em 5 partes, com poemas sensacionais também, né? É também uma obra importante na bibliografia do Ginsberg. Chegou a ganhar o prêmio National Book Award, embora não tenha, esse livro assim, ele não tem aquela mesma força dos primeiros livros do Allen Ginsberg, né, como o Uivo, como o Kadish, mas ele tem poemas muito fortes, muito potentes também. As partes 3 e 5 são as minhas preferidas, né? A parte 3 são vários poemas para o Nell Cassidy, que foi escrito em 1968, que foi quando o Nell Cassidy faleceu e o Allen Ginsberg ficou muito abalado com a morte do Nell Cassidy, né? Que foi amante do Allen Ginsberg durante um período. Então ele escreveu essa terceira parte, poemas voltados para o Nell Cassidy. Tá? É um livro de estrada, né? O Allen Ginsberg atravessando os estados. Né? Tem muita influência de Pound, de Ezra Pound. Tem um forte apelo político, mas sem ser panfletário, né? O que é muito bom. Então, também um outro livro importante do Allen Ginsberg, A Queda da América, sugestão de leitura, claro, para quem quiser conhecer aí a obra do Allen Ginsberg. Né? Bom, o Allen Ginsberg ele escreveu também obras em prosa. Né? O que eu tenho aqui comigo faz parte desse livro aqui, do Jack Kerouac, Visões de Code, Visions of Code, que é um texto que fica aqui no final do livro. Né? Ele vem no final do livro, é um texto do Allen Ginsberg sobre Kerouac, né? Que Kerouac era considerado com uma grande memória. Né? Kerouac ele tinha capacidade de lembrar de coisas muito passados há muito tempo atrás e com muito detalhes, com riqueza de detalhes. Então, esse texto fala sobre o Kerouac e sobre Nell Cassidy, a relação, né, dos dois, a relação que Allen Ginsberg, né, a relação de amizade. E trata-se de um texto, então, sobre memórias, né? E tem ligações, então, com o livro Visions of Code, ou Visões de Code, que é esse aqui que eu mostrei. Então, é um texto aí, uma obra em prosa do Ginsberg,
uma outra coisa que eu acho muito interessante é esse livro aqui, Spontaneous Minds, né, Mente Espontânea, que é uma coletânea de entrevistas que foram feitas desde 1958 até 1996, né, um ano antes da morte do Allen Ginsberg. Então, trata-se de assim, um apanhado geral das entrevistas que o Allen Ginsberg, né, chegou a dar ao longo dos anos, né, durante a sua vida, para revista, para críticos, né, estudiosos da obra beatnik, né? Então é muito interessante assim, conhecendo o pensamento do Allen Ginsberg. Existem trechos de poemas aqui, poemas inteiros inclusive, que ele acaba colocando aqui no meio, né, dessas entrevistas. Ele acaba recitando esses poemas. Então considerando aí uma obra em prosa do Allen Ginsberg pelo pensamento, né, pela maneira em como ele guiou essas entrevistas. Bom, pessoal, então é isso. É um vídeo bem curto, né, em comparação ao Kerouac, até porque eu tenho pouca coisa do Allen Ginsberg aqui, e a obra do Kerouac é mais extensa, né? Mas já dá para vocês terem uma ideia, então, sobre Allen Ginsberg, sobre o que nós podemos encontrar, inclusive aqui no Brasil, né, pela LPM. E fica aí a dica, então, dos livros, para quem não conhece a poesia, a obra do Allen Ginsberg. Eu recomendo, fácil de achar e com preço acessível também. Pessoal, então finalizamos aqui com Allen Ginsberg, e o próximo vídeo será William Burroughs, né, fechando aí a trindade da geração Beat, onde também no próximo vídeo eu vou trazer a nova estampa da White People, né, da coleção Biblioteca Selvagem. Então, próximo vídeo, William Burroughs com estampa, nova estampa aí da White People, e links aqui abaixo, né, do site, do Instagram. Visitem, conheçam a White People. É isso aí, pessoal. Eu agradeço mais uma vez e vamos lá, até o próximo vídeo com William Burroughs, que a conversa é séria, né? E se tratando do William Burroughs, a conversa é muito séria. Um grande abraço.